Há alguns anos atrás, ou talvez há uns bons anos atrás, eu li um livro e eu posso dizer que ele foi um dos marcos. Dos livros que eu li, esse fez grande diferença em minha vida. Ele trouxe o básico, ele trouxe o óbvio, mas ele me abriu os olhos para aquilo que deveria ser óbvio, mas não é para gente. E acho que muitos compartilham comigo dessa opinião a respeito desse tema. O livro é O Poder do Agora, desse pensador, desse mestre. Ele é visto também como um mestre, Eckhart Tolle. Ele tem outros livros, O Poder do Silêncio e O Despertar da Consciência ou algo parecido. Ele mexe muito com o nosso mundo de dentro. Falando óbvio, mas falando um óbvio de um jeito que nos assusta muitas vezes. Esse livro, O Poder do Agora, ele chama a atenção com base nesse pensamento oriental. Ele se inspira nessas doutrinas, nessas escolas orientais, que trabalham muito esse autoconhecimento, o olhar para dentro, a, a, a consciência mais ampla, o transcender a matéria, esses temas. E esse livro, O Poder do Agora, ele traz nesse livro, O Poder do Agora, ele faz uma analogia, ele usa uma metáfora, dizendo o seguinte: imaginem um ambiente onde trabalha um controlador de tráfego aéreo, sabe? Aquela pessoa que fica sentada diante de uma tela ou algumas telas, e ele é responsável por organizar o espaço aéreo, um espaço aéreo específico. Ele faz um recorte. Então, ele tem lá na sua tela alguns aviões e o seu radar. E ele fica organizando qual avião que sobe, qual que desce, em que momento. E ele diz o seguinte, que na própria legislação que organiza essa função, a própria legislação proíbe que esse coordenador, esse representante ali do controlador, esse controlador do tráfego aéreo, ele tenha mais aviões do que a mente é capaz de lidar. Então, existe um número certo. Esse número eu não lembro, era perto de uma dezena, talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas é comprovado cientificamente que você não pode dar mais do que X aviões para um controlador de tráfego aéreo controlar. Ele precisa ir, ou seja, cabe na mente dele, ele dá conta de prestar atenção em, no máximo, X aviões. Vamos supor que seja na ordem de uma dezena. No máximo 10 aviões, 12 aviões, não mais do que isso. Por lei é proibido. É proibido porque já é comprovado que não cabe na nossa mente mais do que esses tantos de focos de atenção nossa. Eu consigo prestar atenção no máximo nesse tanto de aviões. E aí ele faz essa metáfora trazendo para a nossa vida pessoal. E ele diz: bom, se eu, como controlador, não sou capaz de prestar atenção mais do que em 10, 12 temas, assuntos, pontos, a mesma coisa acontece na nossa vida. Na nossa mente, quando nós escolhemos o que pensar, não somos capazes de pensar em tudo o que desejaríamos, em tudo o que existe em nossa vida. No nosso espaço mental, no nosso espaço aéreo mental, cabe apenas alguns, uma dezena de temas, de assuntos, de acontecimentos, de coisas. E aí, a partir daí é que ele desenvolve o seu roteiro por esse livro. Ele parte dessa premissa, como se ele dissesse assim para a gente: bom, partindo do princípio que você não consegue pensar em tudo o que te acontece, partindo da premissa que você não é capaz de manter no seu pensamento todos os temas que envolvem sua vida, nós perguntamos: como é que você seleciona o que você pensa? E nesse ponto é que ele pega a gente, nesse ponto é que ele desmonta e a gente se desarma. Porque ele pergunta assim: faça aí uma avaliação, passe aí no seu radar, e você muito provavelmente vai ter que admitir que você tem colocado como aviões do seu espaço aéreo, como temas do seu mundo mental, não aquilo que você escolheria conscientemente.
Ou seja, é bem provável que você pense mais naquela pessoa que te prejudicou, que te magoou recentemente, do que naquela pessoa que te ama, que te acorda com um beijinho, que te leva para passear, que te abraça, que te acolhe. E aí isso é assustador, porque isso é real. E ele continua: "É muito provável que você gaste mais tempo pensando naquele negócio que não deu certo, no tombo que você levou financeiramente, no prejuízo que o seu colega de trabalho te trouxe, do que nos momentos de alegria, nas conquistas do casal, no momento em que você trocou com seu filho". E isso é realmente provocativo. Porque é uma realidade. E aí ele constata dizendo: "É, então parece que você não controla nada desse espaço mental. É esse espaço mental que te controla. Você não pensa os pensamentos. São os pensamentos que te pensam, porque são eles que nos sequestram". E veja se não é isso mesmo que acontece. Quantas vezes a gente vai dormir e está com uma preocupação? Você está quase pegando no sono, eu não sei quem em mim põe na minha mente, porque eu tô quase pegando no sono e de repente parece que acende uma luz e vem aquele tema. "Esqueceu, Cris, que deu errado aquela coisa que você estava fazendo ontem?" Pronto, perdi o sono. E aí eu fico assim: "Eu não quero pensar nisso agora. Eu quero dormir agora. Tá bom, vou dormir". Aí vou dormir, quem diz que dorme? E o pensamento volta, e o pensamento volta, e o pensamento volta. E a gente diz: "Eu não consigo não pensar". E é isso que ele diz que a mente do oriental, por uma questão cultural, eles treinam esse domínio, entre aspas, porque não dá para ter um domínio, mas esse controle talvez seja da mente muito mais do que o ocidental. E aí ele diz que os orientais descrevem a mente dos ocidentais como macacos loucos pulando de galho em galho. E veja se não é isso que acontece. Eu lembro de uma coisa, eu começo a pensar nessa coisa, daí eu lembro de outra coisa. Não sei, eu lembro não, algo lembra em mim, porque surge na minha mente. Não é conscientemente que eu vou procurar, preciso pensar sobre isso, deixa eu pensar. Brota, brota porque já está nesse automático. A minha mente já funciona assim, o inconsciente vai jogando e eu vou pensando, e vai me dando ansiedade, vai me estressando, eu não consigo resolver, mas eu também não consigo parar de pensar. E aí aparece mais pensamento do que cabe no meu espaço mental e a gente fica cansado, esgotado. Aí a gente vê hoje as síndromes que aparecem, burnout. O que que é burnout? É isso, é uma desorganização, não conseguir conciliar a minha capacidade de manejar com assuntos do que o assunto. Eu permito que invada meu espaço mental mais assuntos do que eu sou capaz de lidar. E aí eu me esgoto, eu me estresso. Então ele faz com essa metáfora, ele faz com que a gente tome consciência do quanto a gente é inábil em termos de cuidar, proteger, organizar nosso espaço mental. Ele faz inclusive uma comparação, ele diz assim: a mente, o pensamento, na verdade, o pensar, o ato de pensar, ele é um instrumento, como uma caneta é um instrumento. Se você precisa escrever um bilhete, você vai, pega a caneta, pega o papel, escreve o bilhete, guarda a caneta, entrega o papel e pronto, você não tem mais um papel e uma caneta nas suas mãos. Ele diz: "Não é porque você em algum momento vai precisar da caneta que você anda com a caneta 24 horas por dia nas suas mãos. A caneta fica guardada porque ela é um recurso, ela é um instrumento. Você vai buscar a caneta quando você precisa escrever". E ele diz que o ideal é que a gente caminhasse para isso com relação ao nosso pensamento. Que a gente fosse buscar o pensar quando a gente precisasse pensar. Eu não preciso pensar 24 horas por por dia. Então ele diz: "O ideal seria que a gente conseguisse buscar o preciso pensar, então vem cá, agora eu vou pensar". Aí eu penso, 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 guardo o pensar. Mas a gente, sinceramente, nem sabe o que é esse estado de guardar o pensar. Se eu guardar o pensar, o que que fica? Fica o não pensar e a gente não sabe o que é isso. A gente costuma dizer na sociedade ocidental: "Eu não sei não pensar". Meu pensamento está sempre com algum tema, tem sempre algo na minha mente.
Eu não consigo ficar simplesmente num estado de ser e não de pensar. Mas os orientais, que são craques nas meditações, que são tantas, eles atingem sim esse estado de não pensar. É um estado de apenas ser e colhem muitos benefícios. Muitos benefícios. O pensamento deles, a mente deles é muito mais produtiva do que a nossa. Então é como se a gente fizesse, vamos fazer uma outra analogia. Se eu chego dentro de, eu entro num quarto, eu vou usar esse quarto. Ele está entulhado de coisas. Tem caixas para todos os lados, tem coisas, objetos, o quarto está cheio. Que proveito eu tiro dele? Ah, eu vou me deitar. Não tem onde você se deitar. Ah, eu vou sentar para, mas não tem cadeiras, não tem cadeira sobrando. As cadeiras estão com coisas em cima. Ah, mas então eu vou. O que que eu faço num quarto cheio de entulho? Eu só guardo, 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 mas eu não consigo usá-lo, ele passa a ser limitado para mim. Essa é a nossa mente. Nós entulhamos um monte de coisas que nos atrapalham, ela não está livre para a gente poder usar, transitar. E a mente do oriental que pratica as técnicas de meditação é como se fosse um quarto arejado. Você entra nesse quarto e ele te permite movimentar. Você pode deitar, você pode sentar para alguma coisa, você pode procurar uma mesinha para poder escrever. Ele está disponível para você, ele não está entulhado, cheio de coisas. E a nossa mente ocidental é muito baseada nessa realidade, que a gente se esgota e a gente não tira tanto proveito. Então, é comprovado cientificamente, porque já fizeram os neurologistas fizeram já esse teste com um grande meditante que tem um monge no mundo atualmente, não faz muito tempo, eu não me lembro o nome dele, mas puseram lá os eletrodos e foram analisar, investigar, estudar a mente dele e perceberam isso. Ele tem muito mais atenção do que a gente. Ele consegue estar num lugar e captar o lugar com riqueza de detalhes que a gente não percebe. Ele é capaz de perceber a realidade onde ele está. O som de fundo, um perfume, a forma como a pessoa olhou, quem deixou aquilo cair, o que que aquele fulano está escrevendo, ele capta tudo. A gente não, porque nossa mente está cheia. Então a gente está no lugar e não percebe nada do lugar. Alguém diz: "Você viu? O fulano estava lá, vi? Não, não vi aonde? Nossa, nem percebi." Nós estamos sempre desatentos e estamos desatentos por quê? Porque nossa mente está cheia, nossa casa está cheia. Porque a gente vive pensando em mais coisas do que a gente é capaz. E o pior, a gente não controla isso. Isso vai surgindo e a gente vai pensando e vai surgindo e a gente vai pensando. Se a gente for analisar nós aqui ocidentais, como que a gente, quais são os principais temas que ocupam nossa mente? Provavelmente a gente vai falar, tem coisas do dia a dia, preciso entregar esse relatório, não posso esquecer de passar a pegar na lavanderia as coisas que eu deixei, e o meu filho vai viajar. Tem essas coisas das providências diárias, mas pensando em pensamentos mais complexos, às vezes a gente está sonhando, ai, porque um dia eu vou, porque será que vai dar certo? A gente está sonhando, que é bom sonhar, ele planeja, o sonhar, o aspirar, o ter vontade faz com que a gente se movimente para ir em direção a isso e a gente cresce quando a gente sonha. Então é ótimo sonhar. O problema é que muitas vezes a gente não sai do sonho. A gente só fica sonhando, e o tempo vai passando, e a gente continua sonhando, e a gente não põe esse sonho em prática, a gente não faz um plano para que ele se concretize. Então a gente usou bastante tempo mental sonhando, sonhando, sonhando e não colheu os benefícios disso que a gente poderia. Ora a gente está reclamando nas queixas, bravo, irritado, porque esse vizinho ele não sabe o lugar dele, toda vez ele me acorda assim, ou ele vai não sei das quantas, porque o lixo dele ele põe e reclama do trânsito, e reclama do governo, e reclama do chefe, e reclama da esposa, e reclama do marido, e reclama, e a gente fica ocupando um espaço mental reclamando para também não gerar nada, de nenhum proveito, porque se eu reclamasse no sentido de, mas peraí, deixa eu pôr isso em dia. Se o meu vizinho está me incomodando, o que que eu posso fazer a respeito? Vou bater na casa dele, vou trocar uma ideia com ele, vou perguntar o que acontece, vou explicar a minha realidade, vou negociar com ele, vamos ver o que que dá para fazer, vou procurar outra casa, vou mudar de lugar. Se mexe para sair da situação que te incomoda, que te irrita. Não.
A gente vai ficar 20 anos reclamando do vizinho sem tomar nenhuma providência. Ou a gente está lamentando, entristecido, se pondo de vítima, contando para Deus e o mundo das histórias do que os outros fizeram, da doença que eu tive, do tombo financeiro. E de novo, seria bom se a gente chorasse, prestasse atenção no que incomoda e fosse resolver. Mas a gente nem se modifica porque a minha doença, mas o que você fez de mudança para não ter de novo essa doença? Nada. Eu continuo com os mesmos hábitos, a mesma conduta, mas eu quero um resultado diferente. Então é muito triste quando a gente constata que quando a gente vai olhar o que a gente pensa, a gente vai perceber que ora eu estou reclamando para não dar em nada, ora eu estou sonhando alienado para não dar em nada, ora eu estou chorando, lamentando para também não dar em nada. Então a gente tira pouco proveito do nosso espaço mental. E enquanto isso, as coisas bonitas da nossa vida, nossas alegrias, nossas conquistas ficam para segundo plano, porque não cabe na minha mente tem muita reclamação, lamentação, muitos sonhos alienados, não cabe a realidade, não cabe aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Por isso que ele fala, o poder do agora, ele vai ensinar a gente. Ele vai ensinar a gente a estar onde a gente está. A minha mente está onde meus pés estão. É o lema principal das técnicas de mindfulness. Minha mente está onde meus pés estão. E aí ele vai dizer para a gente procurar usar mais o pensamento como um instrumento. Então, se agora eu estou aqui nesta sala, eu não estou na escola do meu filho, aonde ele está tendo um problema, eu não estou lá agora. Tem problema para resolver lá? Então, tudo bem, eu vou pensar agora, ok. Eu paro, pego a caneta, pego o pensamento, penso, preciso conversar com a coordenadora, preciso arranjar talvez uma terapeuta para ele, vou estar mais presente. Pronto, elaborei. Guarda e volta para o momento presente. Quantas vezes alguém chega e fala, Cris, não sei das quantas, Cris, ai, desculpa, eu não estava aqui. Pois é, a minha mente não está onde os meus pés estão. Ou seja, eu não estou na realidade, porque a realidade é o aqui e o agora. A gente também tem falado muito na psicossomática que tem duas doenças muito disseminadas, muito observadas hoje em dia. Estão assim alastradas: depressão e ansiedade. E são as doenças do tempo. A ansiedade é a doença de quem vive no futuro. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Ai, meu Deus, será que não vai acontecer? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus, será que eu não vou conseguir? E eu vou ficando ansiosa porque eu quero logo, porque eu quero rápido, imediatismo. Não consigo relaxar no momento onde eu estou. A ansiedade é a doença do futuro e depressão, a doença do passado. Ai, porque na minha época, porque onde já se viu, porque eu que sempre sonhei, porque lá atrás, porque não era assim. De novo, minha mente não está onde os meus pés estão. Então ele diz que a saúde é o tempo presente que vai te garantir. Eu estou com a minha mente onde meus pés estão. Se eu estiver sentado num jardim, eu vou observar a natureza, eu vou prestar atenção no som das aves, eu vou olhar o tipo de vegetação, eu vou perceber as pessoas que estão ali, eu vou notar a mim mesma, como eu me sinto aqui. Quando eu cheguei, eu estava como? E agora? Isso me relaxou, isso me estressou? O que que eu observo? O que que esse ambiente me faz perceber? Isso é estar presente. Isso é usar o pensamento para esse lugar. E se eu permanecer nessa praça, nesse jardim, pode ser que eu chegue no momento em que eu nem pense mais. Eu já entendi o lugar que eu estou, eu já observei os passos, eu já percebi as pessoas, eu já percebi o que eu estou sentindo, agora eu só fico. Eu não penso, eu só fico. Eu só procuro esse estado de ser, mas não de pensar. É um exercício ótimo para que a gente descanse a mente, para que a gente limpe nossa sala, para que sobre mais lugares, para que a gente possa tirar mais proveito do nosso tráfego mental, do nosso espaço mental. Então, ele nos convida a isso. Faça um exercício. Eu fiz esse exercício porque eu percebi que a minha mente era muito acelerada. Eu ia de um lugar para o outro, esse é um exercício que ele propõe, e eu comecei a fazer. Eu ia de um lugar para o outro, às vezes eu não sabia como eu saí, nem como eu cheguei. Porque a minha mente não foi junto comigo, a minha mente estava em 300 mil coisas paralelas. E eu passei a vigiar e a disciplinar meu pensamento. O pensamento escapava,
Gentilmente eu trazia ele de volta. Agora não adianta pensar nisso. Onde eu estou? Olha, ele fala assim, vai descrevendo. Eu estou vendo uma árvore, essa árvore está com flores. Olha, essa árvore não, ela caiu todas as folhas. Eu vi uma pessoa passando, eu vi um tucano cruzando o meu caminho. Eu vou descrevendo para eu treinar a minha mente a estar onde eu estou. Depois eu vou pensar do problema que precisa ser resolvido, mas eu preciso ter o domínio de escolher manter a minha atenção no momento presente, no aqui e no agora. Esse foi o exercício que eu falei que mudou muito a minha vida. Eu consegui serenar um pouco mais o meu estado interior. Eu consegui diminuir um pouco mais a ansiedade e, principalmente, passei a ter um pouco mais sobre o domínio do meu pensamento. Então, as técnicas de mindfulness, que é essa técnica de rebaixamento um pouco da consciência, para de pensar um pouco, só fica, só observa, ser mais observador. A gente está sempre falando e falando, falando, é um excesso, é um ruído que a gente gera. Então, parafraseando um pouco o Eclesiastes 13, que é um poema que precisa ser lido vez ou outra, principalmente nessa sociedade acelerada, eu trouxe assim: então, há tempo de pensar e de não pensar, há tempo de chorar e de não chorar, há tempo de sonhar e de parar de sonhar. Há tempo, principalmente, e esse tempo é urgente, de assumirmos um pouco mais o controle do nosso tráfego mental. Fica essa reflexão proposta.